Olá, seja muito bem-vindo a mais um Checkmate, o seu programa semanal de entrevistas produzido por alunos do curso de Comunicação Social da UFRN, em parceria com a equipe de produção da TV Universitária. Hoje temos o prazer de receber aqui no estúdio da TVU o sociólogo e cordelista Nando Poeta. Olá, Nando, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Agradeço aqui a participação, no programa e vamos aqui no decorrer debater um pouco sobre essa forma poética tão presente na literatura brasileira. E para a realização dessa entrevista, contamos com a colaboração das perguntas dos nossos alunos do curso de Comunicação Social da UFRN, nas habilitações Jornalismo, Radialismo e Publicidade e Propaganda. Para começar, para quem ainda não tem o real conhecimento do que é de fato o cordel, né? O que caracteriza um cordel? O que diferencia o cordel de outras formas poéticas ou de poesia? A poesia, dentro da poesia, você tem as formas poéticas, né? E você pega um soneto, o soneto ele tem uma estrutura que obedece a regras. O cordel, ele acompanha também a mesma ideia, né? Ele tem suas regras, né? Dentro de uma estrutura de cordel. Para vocês terem uma ideia, ele se desenvolve na época do final do século XIX, início do século XX. Na época, muita dificuldade na área de impressão. Então, os cordelistas da época pegavam uma folha de papel, ofício, dobravam em 4 partes, colocavam em cada parte 3 estrofes, né? Daria nas 8 páginas, né? 32 estrofes. As estrofes, geralmente, os cordéis eram feitos por sextilhas, que são 6 versos, em que a rima, né, obedecia através do segundo, do quarto e do 6º verso. Então era assim que os poetas se desenvolveram, né, esse gênero, que é genuinamente, na visão que a gente tem propagado pelo Brasil inteiro, genuinamente nordestino. Surgiu aqui na Paraíba, certo? O Leandro Gomes de Barros é considerado o pai, né, do cordel, né, junto com outros que também na época potencializaram o desenvolvimento desse gênero literário. E tem também a própria poesia, a poesia popular nordestina, tem outros desdobramentos, outros estilos poéticos, né? Tem, inclusive muitas vezes se confunde muito assim o estilo da poesia matuta. A expressão maior da poesia matuta é o patativa, né? O Patativa ele se apoiou muito nesse estilo de poesia matuta, que não é a mesma coisa que cordel. Necessariamente uma linguagem matuta, ele tem que estar dentro do cordel. Você pode escrever um cordel em que tem um personagem que fale o matutês. Aí você pode incorporar ele dentro de um cordel. Mas a poesia matuta é um estilo mesmo, uma característica diferente do que é o cordel. Muita gente acha que é a mesma coisa, como acha também que o repente é a mesma coisa do cordel. São coisas diferentes. O próprio repente já está dizendo, repente, né? Na oralidade, muitos, né? Tem que improvisar. O cordel não, o cordel é como um texto jornalístico que vocês vão trabalhar, vão construir, coloca na gaveta, depois vai visitar, faz as mudanças, né? Faz suas pesquisas. É uma construção também. Vamos à nossa primeira pergunta dos alunos do curso de comunicação. Opa. Nando, meu nome é Tásio, sou do curso de Rádio e TV, e a pergunta que eu tenho a você é quando e como surgiu essa sua vontade de explorar esse mundo do cordel? Eu fui criado aqui em Natal, né? Mais precisamente no bairro do Alecrim, um bairro muito popular, e morava numa vila muito próxima ao mercado, né? Ali entre a 10 e a 3, a 11, naquela região, e que tinha as feiras permanentes. Estudava no Padre Miguelinho, né, quando saía de manhã logo cedo, que vinha pela Gentil Ferreira, subia na 11, e me deparava muitas vezes com os violeiros, né, em rodas, né, ou então o próprio folheteiro, como é que a gente chamava, os cordelistas, que liam seus cordéis na feira livre, naquelas rodas. E ficava muitas horas, né, prestando atenção nas rodas de cordel. Né. Então isso aí foi uma coisa que foi me aproximando, né? Aí fui ser educador, né? No processo de formação, né? Fui trabalhar na sala de aula e muitas vezes para desenvolver o nosso conteúdo, né? E precisava de uma coisa que tentasse atrair os alunos, né? Que só o fato de estar
expondo aquela aula, né, que às vezes muito é considerada meio chata, né, história, e o pessoal tal. Aí a turma não tinha muito interesse, eu disse, tem que procurar algo assim que possa sensibilizar os alunos. Aí eu me apoiei muito no cordel. Isso aqui em Natal, né, trabalhando. Né, mais de 25 anos na rede estadual e na rede privada também de ensino. Aí quando eu fui embora, né, para São Paulo, né, conhecendo o pessoal do cordel já aqui na cidade de Natal, o pessoal pediu para eu entrar em contato com a turma lá de São Paulo, que lá tem uma editora que tem mais de 60 anos, né, essa editora que produz cordel. E eu entrei em contato, fiquei com amizade com o povo de lá e a partir daí essa relação, essa construção, né, de amizade me levou a um dia eu prometer escrever um cordel. Aí eu pensei, escreva tal. Aí eu desenvolvi um cordel que é a turbulência econômica. Com minha área de sociologia, né? E acompanhando muito essas mudanças, né, o que acontece no mundo, eu vou fazer sobre a turbulência econômica. O pessoal disse, não, faça mesmo. Aí deu certo, o primeiro cordel. Fizemos um lançamento em várias regiões lá de São Paulo, né? Lá tem muito sarau. Né, nós aproveitamos esse espaço de sarau lá. Hoje eu acho que é um dos estados em que se desenvolveu muito essa forma de aglutinar as pessoas, né, na cidade, inclusive na periferia. Não é uma coisa mais dos grandes salões do sarau. Ela invadiu a periferia. Por falta de equipamentos culturais na cidade, a própria comunidade viu que era uma forma mais fácil de desenvolver, sem custo nenhum, chegar num bar, numa praça e desenvolver os saraus. E aí aproveitei aí e fui desenvolvendo e lançando o cordel lá. O seu primeiro cordel, ele tem uma temática mais econômica. O cordel em si tem alguma limitação temática ou ele pode abranger qualquer tema? É livre. O cordel é livre. Se você for estudar os temas que estão dentro do cordel, você vai encontrar diversos temas. Né? E essa marca das questões sociais foi sempre uma presente no mundo do cordel, desde o do Leandro Gomes de Barros, né? Que ele, final do século XIX, início do século XX, ele questionava muito, né, os desmandos que aconteciam nas cidades, no mundo, e está sempre presente na poesia dele. Vamos a mais uma pergunta aqui dos nossos alunos. Olá, Nando. Meu nome é Anderson, sou estudante de jornalismo e gostaria de saber de onde vem sua inspiração para escrever um cordel e como que ocorre esse processo criativo. Olha, antes de eu entrar mesmo no cordel, eu já desenvolvi minhas poesias, né? Desde pequenininho sempre gostei de escrever nas beiradas do caderno alguns versinhos, né? Sempre gostava, alguma coisa que sentia uma certa sensibilidade, eu sempre gostava de registrar. Então, a partir daí, entrei nessa forma poética aí. Essa questão de inspiração, que é um dom, eu não sou muito ligado a isso, não. Acho que muitas vezes um texto poético é uma construção, é pesquisa, é estudo, é leitura, é conhecimento. Né? Como os poetas dizem aí, 10% é inspiração, o resto é construção. Eu gostaria de saber também em que conceito de arte se enquadra o cordel. Arte popular, arte erudita, por exemplo. Olha, é outra confusão que tem no meio do debate do cordel. Né? Se considerou o cordel desde o seu início como cultura popular. Vocês sabem que estão dentro da universidade hoje, é muito questionada essa separação do erudito e do popular. Na minha visão, assim, muitas vezes isso foi construído assim para segregar aquilo que era construído do meio do povo, né? Né? Então se divide e durante essa separação levou o cordel inclusive a ficar marginalizado durante muito tempo. É aquilo que hoje a gente debate muito. O cordel ele não é levado a sério dentro das universidades, na maioria das universidades. Os cursos de letras não estudam a fundo o cordel, apesar de ter muita produção científica sobre o cordel, mas ainda está muito aquém. Né? Por ser um gênero literário, por ser um gênero que surgiu aqui no Nordeste, que inclusive trouxe e atraiu pessoas do mundo inteiro para estudar isso aqui, certo? O Brasil ainda é pouco, dá muito pouca atenção para isso. Entendeu? Então eu acho que é um elemento que precisa debater muito nas universidades,
né? Muitos cursos já estão estudando o cordel. Mas você vê hoje o cordel, se você for estudar o cordel, você vai ver a relação com teatro, você vai ver a relação com cinema, né? Você vai ver a relação com a música. Você vai olhar várias músicas, hoje a gente está fazendo uma pesquisa sobre as músicas que têm essa estrutura poética, você vai encontrar música com Zé Ramalho, com Ednardo, com vários outros cantores aí, né, com Luiz Gonzaga, que bebeu nessa fonte, né, o cordel. O cinema, você vai pegar o Alto da Compadecida, foi baseado em folhetos de cordel. Os personagens do Alto da Compadecida é do mundo do cordel. O João Grilo, o Chicó, eles foram tragados do cordel, das histórias do cordel. Então está muito presente o cordel assim na nossa vida e muitas vezes a gente não está nem aí, né? Mas você vai assistir um filme, O Homem que Virou Suco. Aí quando você vai olhar a história daquele roteiro, você vai ver que o próprio o diretor do filme, que escreveu um cordel primeiro, em 74, e o filme saiu em 79. Quer dizer, ele baseou no texto de cordel para transformar em um roteiro do filme que foi premiado no Brasil e no mundo, né? O Homem que Virou Suco. E muitos outros exemplos temos por aí, presente. Vamos a mais uma pergunta? Olá, Nando. Meu nome é Luane Cunha, eu sou estudante de publicidade e você falou que começou na poesia. Eu queria saber quem são as suas inspirações, seus grandes mestres na poesia. Olha, eu tive um professor em 76, no Padre Miguelinho, professor Magalhães, de português, que eu acho que foi um dos que incentivou muito a ler os grandes romances, né? Na época, aquilo ali me ajudou a criar uma base, né? E depois veio a música, ouvindo, no final da década de 70 ali, né? Aquele período das músicas, o surgimento da chamada MPB com muita força, né? Os festivais, né? Que a gente começou a redescobrir os festivais da minha geração já no final da década de 70, porque durante a ditadura as músicas sumiram, né? No final da década de 70 que a gente começa a ouvir e a partir dali foi dando uma base, né, para que a gente pudesse desenvolver e construir a poesia. E depois vieram outros poetas aí consagrados que me ajudaram muito, né? Drummond, né, que foi importante também, assim, que deu uma base fundamental. Nando, hoje qualquer pessoa, você entende que qualquer pessoa que tiver uma boa orientação, um bom ensinamento, pode aprender a fazer cordel? Pode, é a grande batalha nossa. É por isso que quando a gente diz essa história de que é um dom, para escrever tem que ter um dom, uma inspiração que vem, uma coisa divina, que vem de outro lugar do mundo e tal, a gente diz, não, para aí um pouco. Você tem condições de desenvolver. Você tem condições de evoluir, porque se as pessoas conseguem fazer uma leitura, se as pessoas conseguem escrever, conseguem produzir seus poemas livres, seus versos, porque todo mundo consegue escrever, todo mundo escreve, né? Principalmente quando está enamorado. Aí vem aquela, você fica, né, com força e começa a desenvolver, construir e tal. O cordel, você pode chegar no grau da técnica do cordel, passando a conhecer e dominar essa técnica. No momento que você passa, que já tem essas características, que escreve, né, e que você começa a conhecer a técnica do cordel, com certeza você vai evoluir. Se desenvolve e pode escrever. Tem alguns elementos básicos que você pudesse citar, tipo rima, métrica, o que é que caracteriza a linguagem do cordel? Quando a gente faz as nossas oficinas, a gente sempre trabalha a ideia das pessoas não se prender muito à métrica. A métrica é um dos ingredientes do cordel, como também do soneto, né, que é uma coisa mais difícil. Então, isso aí você pode, com o tempo, ir adquirindo e conhecendo e dominando essa regra, né, que é a quantidade de sílaba poética. Né, não é a sílaba gramatical, ela é poética. Né, você pode fazer uma separação das sílabas poéticas, muitas vezes você pode juntar duas sílabas gramaticais, ou pode fazer uma elisão, né? Mas é o elemento que a gente deixa as pessoas conhecer como um processo. Mas outro elemento importante é a rima, né? Saber localizar a rima nos versos, né? Saber o que é uma cestilha, que são os 6 versos, cada linhazinha daquela, são os 6 versos. Aí numa cestilha você pode rimar, o mais comum é rimar o 2º, o 4º e o 6º verso. Quando a gente vai avançando, vai evoluindo, aí você vai vendo que nem todo tipo de rima você é obrigado a utilizar, porque tem a chamada rimas pobres, que você
né? Quando você vai ganhando uma certa experiência, você não vai querer estar rimando seu verso só nhão, 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 certo? Você vai saindo, vai construindo rimas mais difíceis, inclusive para dar uma certa beleza ao poema, certo? E aí você vai se desenvolvendo, certo? E colocando poesia, né? Porque muitos dizem, o cordel não é poesia, é só um registro. Não, você pode ter elementos poéticos dentro de um cordel, certo? Temos perguntas? Olá, Nando. Meu nome é Felipe, sou aluno de jornalismo. Há pouco tempo você falou que o cordel é algo genuinamente nordestino, né? Surgiu na Paraíba. E eu queria saber de você, nos outros estados, nas outras regiões do Brasil, como é visto o cordel? Como ele é difundido? Olha, o cordel, como a história mostra e revela, ele surgiu aqui no Nordeste, né? Mais especificamente na Paraíba. E para ele se desenvolver, ele foi para os grandes centros, né? No Nordeste mesmo, para ele se propagar com força e ser produzido, ele foi para o Recife, né? No Recife, ele conseguia ser reproduzido, né? Confeccionado. Naquela época, final do século XIX, século XX, no início do século XX, onde o parque, né, industrial era muito limitado, né? As gráficas muito limitadas. Mas foi a partir daí que ele foi tomando corpo. E com a migração, principalmente para os grandes centros de Rio e São Paulo, né, a turma leva o cordel para lá. É tanto que uma editora, né, essa que a gente produz lá em São Paulo, eles produzem cordel desde a década de 40. Né, no primeiro formato E eles utilizam nesse tamanho aqui. Que esse é o tamanho de uma revista que na década de 50 fez muito sucesso, chamada Modinha. Não sei se vocês de comunicação já devem. Era uma revista de música, né, que vendia música, tal, divulgava as músicas, as canções. Então, como era muito popular aquele formato, por exemplo, lá em São Paulo, aí a turma disse, pô, vamos pegar esse formato e pegar os textos de cordel, que eram feitos nesse outro formato, que é mais tradicional aqui no Nordeste, que é o tamanho 11 por 16, né, e jogou nesse formato aqui. Então, no Sudeste, os cordéis eram conhecidos nesse formato. E essa editora começou a produzir e começou a espalhar para o Brasil inteiro. Então, o cordel ele invade hoje. Você tem cordelista no Rio Grande do Sul, você tem cordelista na região, né, no centro, oeste, você tem no norte, né, tem um movimento forte de cordelista no norte, inclusive se realiza uma feira amazônica todo ano. Né? Aqui no Nordeste cresceu muito, né, o movimento do cordel. Em São Paulo, como eu falei para vocês, nós criamos um movimento chamado Caravana do Cordel, e a partir da Caravana do Cordel a gente fortaleceu muito e se produziu muito. As próprias secretarias do município, do estado, passou a produzir livros, né, vídeos, CDs com os cordéis para os alunos. Então hoje no Brasil, o cordel está muito presente. Hoje não é mais uma coisa só nordestina, hoje é uma coisa que tomou conta do país inteiro. Não, e uma das características também do cordel é que esse suporte, né, a plataforma é o folheto, né? Diferencia. Existem cordéis em livros editados por editoras, grandes editoras também? Olha, quando o cordel ele surge, ele não era nem chamado de cordel. Né? Eles eram conhecidos como romances, folhetos de feira. Né? Os pesquisadores é que trouxeram esse nome de cordel para esse tipo de poesia nossa. Né? Mas eram chamados de folhetos. Né? Por que eles chamaram de cordel? Porque na Europa, especialmente na Península Ibérica, eles tinham esse formatozinho aqui. Né? E que eram publicados prosas também, piadas, e que eram vendidos pendurados num cordão. Então os pesquisadores, né, a partir desse conhecimento, daquele tipo de literatura, que eles chamam de literatura de cordel na época, que era vendido no cordel, eles trouxeram e fizeram uma semelhança com o cordel que tinha aqui, pelo formato, porque o conteúdo não tem nada a ver. Até hoje ninguém encontrou um cordel escrito, né, em Portugal, nesse estilo poético nosso. Não tem, é por isso que traz essa confusão. Então, depois da década de 60, 70, os folhetos, os romances de feira, foram chamados de cordel, a partir do poder que os pesquisadores impuseram
nas suas pesquisas e conseguiram transformar o que era folheto em cordel. Então, bom, vamos encerrando este primeiro bloco. Voltamos já após um rápido intervalo com mais Nando Poeta aqui no programa Checkmate.